Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa as nossas dívidas. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém e amém. Mateus, capítulo 6, verso 10. A oração chamada oração do Pai Nosso. Prefiro chamá-la de a oração modelo ensinada pelo Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vamos continuar falando, aprendendo no livro de Deus. Naquele ponto, hoje, uma pequena mudança. Praticamente a gente já passou pelo testemunho de João Batista, isto é, pela pregação e batismos de João Batista lá no Rio Jordão. Passamos, depois da prisão de João Batista, passamos pelas lições de Jesus, dando testemunho, falando sobre o ministério de João Batista. Hoje, a gente já começa falando do ministério do próprio Senhor Jesus Cristo. Conforme sabemos, ele só começou o seu ministério após o seu batismo lá no Rio Jordão. Lembrando que ele andou quase 100 quilômetros de Nazaré ao Jordão, onde João Batista estava batizando. Depois do batismo nas águas, ele teve aqueles 40 dias amargos, 40 dias de amargura, porque ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias, num jejum total. Finalizando estes 40 dias, é registrado, Mateus registrou de maneira bem clara que vieram os anjos e o serviam. Enfim, Jesus agora estava equipado, preparado para dar início ao seu grande ministério. Aquele ministério que era composto de pregação, ensino e curas. Sempre a gente encontra aquele registro que Jesus pregava e fazia muitos milagres. A gente vai ver hoje ele chegando na sinagoga. Ele chega na sinagoga, vejamos aqui. Então, voltou Jesus para a Galileia, no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Aleluia!
Que boa notícia esta! Ele começando o seu ministério e já sabendo que a sua fama já se propagava por todo lado sobre este mestre, este pregador, que, digamos, ele era o maior exemplo de pregação e ensino. E o destaque, ele cheio do Espírito Santo. Lembremos que foi no seu batismo que ele recebeu esta unção. E ele foi cheio do Espírito Santo, porque não vamos espiritualizar a questão. Pode ser que alguém diga ou pense, bem, Jesus estava sempre preparado, nem precisava desta experiência, batismo nas águas e batismo com o Espírito Santo, isto é, ser cheio do Espírito Santo. Vamos evitar pensar assim, crer assim. Não, Jesus era um homem normal. Ele passou pela experiência do batismo. Ele quis passar. Ele precisava passar. Ele passou como passa ou como passaram todas as pessoas daquela multidão. Mas o que a gente destaca foi o Espírito Santo vindo sobre ele e ele tentado, cheio do Espírito Santo. E ele chega, ele volta para a Galileia, para o lugar, para a cidade onde ele fora criado, e já com a sua fama correndo por todos os lados. Ensinava na sinagoga deles e por todos era louvado. Aleluia! Que lindo! Que relato! Ele ensinava na sinagoga. Para simplificar, a sinagoga era um tipo de igreja, vamos chamar assim, de igreja dos judeus. E ele aproveitou aquele local de reunião, ele ensinava ali e por todos era louvado. Que oportunidade teve aquele povo. Que gostoso deveria ser, que emocionante ouvir o Salvador pregar, o Salvador ensinar. Por isso que o povo, enquanto ele estava presente, enquanto ele leu o livro do profeta Isaías ali na sinagoga, o povo o louvava. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou na sinagoga no dia de sábado, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Olha que ativo ele era. Olha, ele sempre tomava a iniciativa, tomou o livro, porque este era o livro que permanecia na sinagoga. Não era como hoje, que nós temos a Bíblia, as Escrituras de sobra. Ela foi impressa de diversas maneiras e
nós temos coleções de Bíblias nas nossas mãos. Naquele tempo era totalmente diferente e era o costume ter aquela escritura ali na sinagoga. E então ele pegou o livro, porque deram a palavra para ele. Veja, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías, e abrindo-o, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porquanto me ungiu para anunciar boas novas aos pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para proclamar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! E, fechando o livro, devolveu-o aos assistentes, sentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Que informação curiosa! Então começou Jesus a dizer-lhe: hoje, que lindo, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se admiravam das palavras de graça que saiu da sua boca, e diziam: este não é o filho de José? Que filho de José? Coisa nenhuma! Ele era apenas filho adotivo de José. Mas o povo dizia: porque é a mesma coisa de alguém ter você, ter eu como vizinho e ver a gente fazendo coisas portentosas. E então o povo fica admirado. Esse não é o meu vizinho? Este não é o homem que mora na rua tal e tal? Olha, aquele povo estava impactado pela admiração. Também o privilégio que eles estavam tendo, e eles não sabiam. Deus estava morando na cidade deles. Deus estava ensinando, lendo a profecia que justamente falava sobre ele. A gente precisa parar, mas olha, na continuação veremos ou aprenderemos lições magníficas sobre o Senhor Jesus Cristo. Fiquemos, pois, na bênção e na graça do Senhor Jesus. Amém e amém.